Maravilhoso isso. Vamos nesse momento estar orando, já estaremos ouvindo a palavra de Deus com o pastor Saulo. Amém? Feche os teus olhos comigo, já quero aproveitar e dizer para você, Deus neste momento tem uma palavra poderosa para a sua vida. Amém? Não é aquilo que você quer ouvir não, mas assim é aquilo que você precisa. Amém? É aquilo que você precisa no momento. Feche os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos aqui para adorar o teu nome. O Senhor já tem falado através do louvor, tem falado também na mensagem, Senhor, a qual nós iniciamos, e que neste momento a tua palavra, Senhor, venha penetrar, venha trabalhar em nossos corações, ó Pai querido. Ó Jesus Cristo, trabalha, opera, age de uma forma poderosa, o teu nome ser glorificado, o teu nome ser exaltado. Continua, Deus querido, trabalhando, e continua, Deus, operando de uma forma poderosa. Entrego nas tuas mãos, a qual já está nas tuas mãos, nosso amado pastor Saulo, Pai. Neste momento, Senhor, ele vai ser somente um mensageiro. A palavra já está no coração dele, Senhor, para trazer para o teu povo, a qual está lá do outro lado, Senhor, esperando. Então fala, Senhor, fala, ó Pai, supre, ó Pai, através da tua palavra, as nossas necessidades, te peço em nome de Jesus. Está conosco o pastor Saulo, amém, meu amigo? Mensageiro da parte de Deus. Amém. É um prazer ter conosco o pastor Saulo, amém? Pastor Saulo, Deus abençoe sua vida, pode tomar a palavra. Aleluia, glória a Jesus. Quero cumprimentar a todos com uma boa noite, com a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs que estão aqui no estúdio, aqui nessa abençoada estação, e a você também que está nos ouvindo. E eu tenho certeza, absoluta convicção que tudo que você está ouvindo aqui está partindo do trono da graça. Glória a Deus. Desde da primeira palavra, dos louvores que nós ouvimos aqui, você sabe muito bem que Deus, Ele tem várias maneiras de falar conosco. E Deus providenciou essa porta, esse canal de comunicação, para chegar diante de ti hoje na sua casa, para falar contigo. Então essa é a minha esperança, essa é a minha alegria de ser instrumento dele. Todos aqui que estão aqui nesse estúdio são instrumentos de Deus. Todos fomos usados para ministrar as bênçãos que Deus tem reservado para cada um de nós. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, apenas um versículo na qual ele é muito conhecido porque ele é proferido sempre no final dos nossos cultos, o que nós chamamos de bênção apostólica, né? A bênção apostólica, ela está registrada na epístola do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Aleluia. Eu quero ler esse versículo com os irmãos. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Aleluia. É interessante, né, irmãos, que nós não temos o costume, e infelizmente isso é um grande defeito nosso, de não meditarmos e não pararmos para pensar de tudo aquilo que nós ouvimos. Muitas vezes nós ouvimos, participamos das coisas do Senhor e infelizmente nós não entendemos o que está acontecendo ali. Muitas vezes nós fazemos essas coisas por mero ritual, por mera tradição, mas nós nunca nos perguntamos o porquê que está sendo proferida essa bênção. E esses dias eu estava em casa e me veio à minha mente essa bênção, a bênção apostólica. E eu comecei a meditar e o Espírito Santo, ele começou a depositar esse tesouro no meu coração, e eu quero
refletir com os irmãos sobre o seguinte tema: as bênçãos da bênção apostólica. Aleluia! Irmãos, você não tem ideia de quando no final do culto o pastor da sua igreja, ele diz: erga suas mãos para os céus, que nós vamos falar ou proferir, né, a bênção apostólica. Você não tem a ideia, talvez você não tenha a dimensão do que é o que ele está proferindo ali. As bênçãos de Deus são para tomar posse, e muitas vezes nós não tomamos posse porque nós não temos conhecimento. Tem muitas pessoas participando da ceia do Senhor, mas não está em comunhão com Cristo. O culto racional é um culto na qual eu estou prestando a Deus e eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Eu fico muito triste, pastor Rodolfo, quando eu vejo pessoas louvando ao Senhor e a pessoa não está tendo conhecimento daquilo que está louvando. Ela não tem conhecimento, ela está cantando porque achou um hino bonito, né? Mas se você for se aprofundar nas letras de muitos hinos, né, da harpa, por exemplo, um hino que eu gostei muito, o hino que o nosso irmão missionário cantou, O Vilão Sou Eu. Irmãos, que hino, esse hino é um tapa na nossa cara, porque muitas vezes nós achamos que o vilão são os outros, né? É fulano que fez mal para mim, cicrano, não, mas na verdade, né, nós vamos ver isso daqui a pouco, que os maiores vilões somos nós mesmos, porque as impurezas não sai de fora para dentro. O que contamina o homem não é a bebida e nem a comida. O que contamina o homem é o que sai dentro dele, né? Então, o que a bênção apostólica ela tem a nos dizer? Primeiro, a bênção apostólica ela aponta para uma grande verdade, que é a verdade da Trindade. Aqui nós vemos Jesus Cristo, aqui nós vemos Deus e aqui nós vemos o Espírito Santo. A doutrina da Trindade era uma doutrina, vamos dizer assim, muito complicada de se explicar, porque Deus não se explica. A grande verdade é que nenhum teólogo, nenhum pastor que passou na face dessa terra conseguiu explicar o que é essa verdade da Trindade. O que nós conseguimos digerir da Trindade é que Deus é um só. Só que esse Deus que é um só, ele é constituído de 3 pessoas. Olha só que loucura. É loucura para a sabedoria humana. Mas a Bíblia é um livro de fé, como já foi dito aqui. O pai Abraão, ele teve fé, ele acreditou em Deus, numa cultura na qual era uma cultura idólatra, em que cada país, em que cada casa tinha um Deus, tinha uma estátua. Então quando Abraão dizia, eu creio em Deus, eles perguntavam, Abraão, aonde está o seu Deus? Não, meu Deus, ele não tem imagem, o meu Deus é invisível. Isso foi uma loucura para todos aqueles que acompanhavam ou lidavam, ou se relacionavam com Abraão. Então a doutrina da Trindade, eu vejo muitas pessoas debatendo, brigando, mas ela não se explica, você apenas crê. E como eu sei que a Trindade, ela está na Bíblia? A palavra Trindade não está na Bíblia, mas o conceito dela está. Por exemplo, na Bíblia você vai encontrar versículos dizendo que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Na Bíblia você vai encontrar que Jesus é onipotente, onipresente e onisciente. E na Bíblia você vai encontrar também que o Espírito Santo também possui esses atributos. E outros atributos mais. Então, a primeira coisa, ou a primeira bênção da bênção apostólica é que ela aponta para a Trindade. E a segunda bênção é que a Trindade, essa Trindade, Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo,
eles têm um vínculo com a igreja. Quando eu ouço a bênção apostólica e digo amém, eu recebo essa bênção, eu estou dizendo que eu tenho um vínculo com Jesus Cristo, um vínculo com Deus e um vínculo com o Espírito Santo. E qual é esse vínculo? A graça, o amor e a comunhão. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. A graça, o amor e a comunhão. Esse é um vínculo. É interessante que nós temos uma visão muito limitada de igreja. Nós achamos que igreja, pastor Rodolfo, é placa. Nós achamos que igreja é um prédio, né? Nós herdamos essa visão da Idade Média, né? Na Idade Média. E nós não paramos para estudar o que é igreja realmente. Ontem eu estava conversando com meu tio, fui pregar na igreja do meu primo. Eu estava conversando com meu tio perguntou: onde que a sua mãe está congregando? E eu disse: minha mãe está congregando em tal lugar. E o seu pai? Meu pai está congregando em tal lugar. E você? Eu estou congregando em tal lugar. Aí falou: nossa, mas tanta igreja, né? Tanta igreja. Aí eu disse assim para ele: mas tio, mas tem uma coisa, se você não está em Cristo, não adianta você congregar na melhor igreja, porque você não está em Cristo. Aí o meu tio disse uma grande verdade. Ele disse assim: meu sobrinho, o que vai nos levar para o céu não é a placa, é a nossa conduta. Irmãos, não adianta você dizer: eu congrego em tal lugar. Placa não vai salvar você. O que salva você é Jesus Cristo. Instituição religiosa não vai salvar você. Quem vai salvar você é Jesus Cristo. Então, se você não estiver em Cristo, não tem o porquê você se vangloriar da sua placa. Então, igreja não é placa. O que é igreja? Bom, tem um versículo que eu gosto muito, é um versículo muito conhecido, e esse é o versículo que, para mim, pessoalmente, explica o que é igreja. Esse versículo é Mateus, se eu não me engano, está em Mateus 18, que diz assim: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei convosco. Infelizmente, esse versículo, ele é usado quando nós marcamos uma reunião na igreja, né, pastor, né, missionário? A gente marca uma reunião para a igreja e a gente espera que a igreja venha, de repente só vem 2 gatos pingados, né? Só vem 2 pessoas. Aí nós, para confortar os irmãos, nós dizemos: irmão, fica triste não, porque quando 2 ou 3, irmãos, eu fico muito triste quando esse versículo é aplicado nesse contexto, porque esse versículo é o fundamento da igreja. Você sabe como que começa uma igreja? A igreja começa assim: imagina eu andando no calçadão aqui, 7 de setembro, e de repente eu encontro o pastor Rodolfo. Aí de repente conversa, como é que está a vida, como é que está, de repente nós começamos a conversar sobre Jesus, sobre a palavra. Irmãos, ali já formou uma igreja. Ali já formou uma igreja, porque quando você fala de Cristo, não importa o lugar, ali se estabeleceu um elo entre eu, o meu irmão e Cristo. Aí nós entendemos o que a nossa missionária disse aqui, sobre o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade não significa que eu só posso adorar a Deus na igreja, no prédio da igreja, não. Eu tenho condições de adorar a Deus em qualquer lugar. Na minha casa, no meu serviço, em qualquer lugar, aonde eu estiver, junto com meu irmão, reunido para falar no nome de Cristo, ali se forma a igreja. Então nós temos aqui um vínculo. Olha só que bênção maravilhosa. Aqui está um vínculo entre a Trindade e a igreja. Aleluia. A terceira bênção, da bênção apostólica, é a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós começamos essa bênção dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo. O que é a graça?
É interessante porque nós conhecemos a graça, e essa é uma definição que muitas pessoas usam dizendo: a graça é favor imerecido. Mas nós não nos aprofundamos nela. Você sabe por quê, irmãos? Nós não nos aprofundamos na graça de Deus e não queremos entender a graça de Deus, porque a graça de Deus, ela nos aponta para uma grande realidade, uma realidade na qual foi cantada aqui. A graça nos aponta dizendo o seguinte: que eu e você, por mais que nós fazemos coisas boas, por mais que nós tentamos fazer a obra, nós não conseguimos satisfazer a Deus pelas nossas obras. Nós não temos condições. Você sabe por quê, irmãos? Porque a nossa natureza, a natureza humana é uma natureza decaída. Ela é uma natureza na qual se alimenta do pecado. Por isso que esse hino caiu muito. Eu todas as vezes que eu vou pregar, eu digo: Senhor, me dá a confirmação. E esse hino que o nosso missionário cantou aqui foi um hino que Deus falou muito comigo. Meu Deus, é essa a mensagem? Porque, olha só, irmãos, o maior vilão sou eu. O maior vilão somos nós. A graça, por isso que nós não gostamos muito da graça, porque a graça, ela nos diz que eu não preciso fazer nada, eu só tenho que aceitar. E eu não quero aceitar, eu quero fazer, porque eu quero ser digno. Eu quero que Deus me deva, irmãos. Deus não deve nada para ninguém. Irmãos, pensa no seguinte. Jesus veio para morrer por mim e por você. Quando Ele morreu por mim e por você, e ontem nós comemoramos a Páscoa, que é a ressurreição do nosso Senhor, domingo, a ressurreição do Senhor. Quando Cristo ressurgiu, muitas coisas mudaram, e uma das coisas que mudou é que antes de Jesus, as pessoas tinham medo de Deus. As pessoas tinham temor de Deus. Leia a Bíblia, leia o Antigo Testamento e você vai ver isso. Você vai ver, por exemplo, Isaías, quando ele estava no templo, e o Deus aparece para ele de uma forma, de uma visão com um trono, e ele vê o serafim, e o serafim diz: a quem eu enviarei, quem irá ir por nós? E qual é a declaração de Isaías? Isaías não diz: glória a Deus que ouviu o Senhor. Não, ele não fala isso. Sabe o que ele diz? Ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios, e habito no povo de impuros lábios. Você quer ver outro? Gideão estava malhando trigo no largar, estava escondendo, porque Israel estava sob a opressão dos midianitas. Vocês conhecem a história, está em Juízes capítulo 6, e de repente aparece um anjo do Senhor. O anjo do Senhor diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Só que Gideão, ele começa a questionar. Gideão diz assim: que é contigo nada? Aonde está Deus? Olha só a situação que nós estamos vivendo. Cadê os nossos pais contando que Deus livrou o povo do Egito? E agora onde está Deus? E o anjo dizendo: é você. A solução está em você. Deus enviou você. Aí depois, no final desse diálogo, ele vai falar: ai de mim, porque eu conversei com Deus e ainda testei a fé dele. Irmãos, no Antigo Testamento era assim. As pessoas tinham pavor, tinham medo de Deus. Aí veio Jesus, e Jesus mostra as obras do Pai. Jesus, ele chega e mostra o amor de Deus para as pessoas. Nós vemos Jesus andando com os pecadores. Nós vemos Jesus abraçando os publicanos e as meretrizes. Nós vemos Jesus abraçando as crianças. Jesus, ele mostra um Deus acessível.
Eu já disse isso aqui e eu vou repetir porque o Espírito Santo está colocando no meu coração. Eu aprendi um pouco sobre a graça de Deus com um peixinho que eu tinha. Eu tinha um peixinho chamado Felício. E todas as vezes que eu dava comida para o peixinho, quando eu projetava a minha sombra sobre o aquário, o peixinho Felício, ele tinha medo de mim. Aí quando eu estava estudando a encarnação de Cristo, eu fiquei pensando comigo, e se Deus me transformasse em peixe? Eu chegava lá pro Felício e dizia assim: Felício, sabe aquela sombra que você viu e você ficava com medo? Você não precisa ter medo dela não, porque aquela sombra lá é o que te dá sustento, é o que te dá comida, é o que te dá a provisão. Você não precisa ter medo dele, porque ele te ama. Lógico que é uma comparação assim, meio, vamos dizer assim, meio simples, né? Muito simples, mas em alto grau maior foi o que Jesus fez. Jesus poderia vir aqui na terra como um corpo glorificado. Jesus poderia vir descer dos céus e dizer: olha, homens, eu sou a salvação, mas não. Jesus veio como um homem. Aleluia! Ele veio como um homem e ele disse assim: olha, o meu Pai te ama, vocês não precisam ter medo de Deus. Vocês não precisam ter medo da sombra de Deus, porque Deus te ama. E isso é graça de Deus, irmãos. Então a graça de Deus, ela aponta para uma realidade, que nós somos pecadores. Somos falhos e não temos condições nenhuma de se achegar diante de Deus. Mas se nós temos acesso a Deus, se nós hoje podemos falar da palavra de Deus, se nós hoje podemos ter a revelação de Deus na nossa vida, tudo isso se deve à graça de Jesus. A graça de Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Superabundou a graça. Outra verdade da bênção apostólica é o amor de Deus. Então, quando o pastor profere a bênção apostólica, a primeira coisa que ele está dizendo: eu não mereço, mas se eu estou merecendo é porque a graça de Jesus me possibilita isso. Aí nós temos o segundo fato da bênção apostólica: o amor de Deus. Irmãos, existe um conceito que muitas pessoas têm na cabeça, dizendo o seguinte: quando as pessoas olham o plano da salvação, elas imaginam o seguinte, que Deus ficou muito irado quando o homem pecou, e então teve a necessidade de Jesus vir, morrer por nós, para aplacar a ira de Deus. Esse conceito ele é limitado e equivocado. Você sabe por quê? Porque Deus nos amou desde o princípio. Em João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, está escrito assim, você sabe muito bem, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos amou. E Ele não nos amou a partir do momento que Jesus veio. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Porque o apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Efésios, dizendo o seguinte, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus já sabia pela sua onisciência que o homem ia pecar. Deus já sabia que o homem já ia falhar. Então Deus, no seu infinito amor, Ele providencia o plano da salvação. Quando o homem pecou, pastor Rodolfo, não pegou Deus de surpresa. Deus não ficou desesperado dizendo: e agora, o que faremos? Quem irá morrer? O que nós vamos fazer? Não foi assim. Deus já sabia que o homem ia cair. Então Ele disse: vou já planejar
um plano. Vou fazer um plano da salvação. Aleluia. Isso é tremendo, irmãos. O amor de Deus é algo inexplicável. Há um hino da harpa que eu gosto muito que diz assim: ó, porque Jesus me ama, eu não posso explicar. Não tem explicação. Sabe quando que Deus nos ama? Deus não nos ama, Deus não começou a nos amar quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. A partir desse momento Deus me amou. Não! Já foi dito isso aqui. Deus começou a te amar desde o ventre da sua mãe. Ele te marcou e te selecionou. Pensa, quando você estava lá no mundo, você ainda nem conhecia Deus. Você via uma pessoa entregar um folheto para você e você dizia: eu nunca vou ser crente, olha só. Eu não vou na igreja de jeito nenhum. Ficar gritando, ficar louvando. Que negócio é esse? Mas quantos livramentos Deus te deu, né? Quantos livramentos, quantas bênçãos financeiras Deus te deu, né? Quantas portas Deus abriu para você, porque Ele já sabia que Ele já sabia que você ia se achegar a Ele em um certo momento. Eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão: não importa qual é o seu erro, não importa qual é o seu pecado, se você hoje abriu o teu coração para o amor de Deus, eu quero te dizer que Deus vai mostrar para você, Deus vai revelar o seu plano, Deus vai revelar, aleluia, Deus vai revelar o seu projeto. Mas quando eu ouço como igreja que o amor de Deus, há um segundo lado da moeda, que se eu sei que Deus me ama, e eu fico impactado com esse amor, eu sou obrigado, não obrigado, mas é como se fosse uma alegria tão grande que eu não tenho como dividir só comigo. Eu tenho que transmitir esse amor para outras pessoas. O apóstolo João, na sua carta de 1 João, ele diz o seguinte: que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, ele é mentiroso, porque como pode falar que ama a Deus e não ama o seu irmão? E você sabe por quê, irmão? Você sabe por quê, missionária? Que nós temos dificuldade de falar do amor de Deus para as pessoas? Porque nós não temos consciência de quanto Deus nos amou. Porque a partir do momento que nós temos a consciência do que Deus fez por mim, irmãos, é impossível eu ficar calado. É impossível eu chegar num lugar e não ficar incomodado. Porque eu vou para o céu e a pessoa que está do meu lado vai para o inferno. É impossível. E se a pessoa não querer ouvir, se a pessoa rir da sua cara, irmãos, fica tranquilo, ora, começa a orar. Senhor, abre o coração. Senhor, abre a oportunidade para essa pessoa, porque essa pessoa precisa aceitar o teu nome, precisa estar debaixo dessa bênção apostólica. Por que as pessoas não pregam o amor de Deus? Porque elas não têm consciência. As pessoas, eu estou falando de pessoas dentro da igreja, não têm consciência do quanto Deus o amou. Se você comeu hoje, tem pessoas que não comeram. Você tomou café, você tem uma roupa para se vestir, você tem um modo de se locomover, você tem um emprego. Irmãos, isso tudo é o cuidar de Deus da sua vida, é o cuidado de Deus da nossa vida. Olha só o quanto Ele nos ama. Quanto Ele nos ama. A paciência dEle. Irmãos, como Deus é paciente conosco. Muitas vezes nós perdemos a paciência com outras pessoas, não é verdade? Muitas vezes nós já queremos já chutar o balde, já terminar. Eu não aguento mais você. Irmãos, imagina Deus. Imagina Deus fazendo isso. Mas as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Aleluia, se renovam a cada manhã. Então,
é necessário que eu tenha essa consciência de quando eu ouvir a bênção apostólica, eu tenho a consciência que eu sou pecador, mas a graça do Senhor Jesus me salvou, e eu estou bem hoje, porque a graça dele me transformou, e eu também tenho uma grande missão, de amar as pessoas, de amar a minha igreja, de amar o meu pastor, de amar a minha família, de amar os meus filhos. Eu tenho que amar, eu tenho que amar, é o reflexo. E a terceira frase, ou a terceira bênção, a bênção apostólica, e a comunhão do Espírito Santo. Aleluia, e a comunhão do Espírito Santo. A pior tragédia, eu sou de uma linha pentecostal, todos aqui somos, a pior tragédia nossa é em não conhecer o Espírito Santo. Nós pentecostais, eu falo isso com muita tristeza, a maioria das pessoas que se julgam pentecostais não são pentecostais, porque elas não conhecem o Espírito Santo. Porque muitas pessoas têm a ideia que o Espírito Santo é apenas a manifestação dos dons. Na verdade, só 2 dons, né? O dom de profecia, revelação, e dons de línguas. O Espírito Santo não é só isso. O Espírito Santo é Deus. Ele é Deus. Jesus, quando estava andando com seus discípulos, ele disse assim: não vos deixarei órfãos. Eis que eu estou enviando para vocês um Consolador. A palavra Consolador no grego é Paracletos. Paracletos quer dizer advogado. O Espírito Santo é o nosso advogado. Você já foi numa audiência judicial? Irmãos, é interessante. O dia que eu fui numa audiência judicial, eu entendi o que o Espírito Santo faz na nossa vida. Você vai na audiência judicial, a primeira coisa que você tem medo é do juiz, né? Você tem medo do juiz. Meu Deus, se o juiz perguntar as coisas para mim, eu não vou saber falar. O juiz, e se ele me mandar me prender? Aí de repente chega o advogado, coloca a mão no seu ombro e diz assim: fica tranquilo, meu filho, deixa comigo. É o que o Espírito Santo faz conosco. Quando nós passamos por lutas, por dificuldades, por situações em que só você tem que enfrentar, não adianta você chamar sua mãe, seu pastor, é só você que tem que enfrentar, é só você que tem que falar. Se você abrir o teu coração e abrir os seus ouvidos, como já foi dito aqui, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Se você abrir o seu ouvido e confiar na comunhão, nessa comunhão com o Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito Santo vai dizer para você é o seguinte: fica tranquilo, eu estou cuidando disso para você. Eu vou te dar uma capacidade que você não tem. Aleluia. Aí você fica na sua cabeça: mas será que o juiz sabe o que eu estou pedindo? O juiz sabe da minha causa? Sabe? Porque todo advogado, quando você entra com uma causa na justiça, o advogado, ele faz um primeiro documento chamado petição inicial. Então, quando você entra na audiência, o juiz, ele já lê a sua petição inicial, ele já sabe muito bem daquilo que você está pedindo, daquilo que você está buscando. Assim também é o Espírito Santo conosco, irmãos. A Bíblia diz que nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo, isso está em Romanos, o Espírito Santo, ele intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Ele traduz tudo aquilo que nós estamos pedindo para Deus. Aleluia. É por isso que muitas vezes Deus não dá aquilo que nós pedimos, porque nós pedimos errado. Pedimos mal. Pedimos muito mal. Aí o Espírito Santo, o que ele faz? Quando você ora, o Espírito Santo, ele traduz a oração. Ele diz assim: essa oração não está bem.
Ele não orou direito. Eu vou mudar palavras aqui para o juiz entender o que ele realmente está querendo. Aí muitas vezes nós pedimos as coisas não vêm, a gente fica, meu Deus, por que não veio? Não veio porque o Espírito Santo está cuidando de você e ele sabe qual é o melhor para você. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em Efésios: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, todos os dias, quando nós levantamos, a primeira postura que nós temos que ter é nos encher do Espírito Santo. Aleluia, nos encher. Isso é a vida cristã, meus irmãos. Você sabe o que é a vida cristã? Vida cristã, já estou encerrando, pastor Rodolfo. A vida cristã é que nem um carro. O carro, para andar, ele tem que ter duas coisas: chave e gasolina. Chave e gasolina. A chave é Jesus Cristo, né? Para o seu carro andar, você tem que aceitar Jesus. É a vida cristã. Tem que comprar, tem que pegar a chave e ligar no contato. Agora, para andar, tem que encher da gasolina. E a gasolina é o Espírito Santo. Então, para o seu carro andar no dia, você tem que se encher do Espírito. Porque você pode ter o risco de parar no meio do caminho. Eu não sei se você já teve essa triste experiência de acabar a gasolina do seu carro. Irmãos, é uma coisa tão triste, que você fica até com vergonha de pedir ajuda. Você tem que inventar um problema no carro. Meu carro quebrou aqui. Porque se você falar para a pessoa, acabou a gasolina, a pessoa, nossa, que, né? Que irresponsável você é. Irmão, eu como cristão, eu tenho essa responsabilidade de me encher do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo, se eu não for cheio do Espírito Santo, alguém pode chegar em mim e falar: nossa, que irresponsável que você é. Como que você quer vencer na sua vida que você não é cheio do Espírito? Como que você quer vencer? Às vezes a gente fica cabisbaixo, né? Fica triste porque a situação não saiu do jeito que a gente queria. Mas, irmãos, encha do Espírito Santo. Busque poder do Espírito Santo. Então, para concluir, quando eu aprendi essas coisas da bênção apostólica, todas as vezes que eu vou no culto, eu cultivo agora a atitude de Moisés. A atitude de Moisés. A Bíblia diz que Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, eu não vou mais andar com esse povo, porque esse povo é ruim, eu vou acabar destruindo esse povo. Eu vou fazer o seguinte, Moisés, eu vou mandar um anjo. E esse anjo é que vai expulsar os cananeus, os fariseus de Canaã. Ele vai fazer a obra por vocês, porque eu não vou mais. Sabe o que Moisés falou? Moisés disse assim: Senhor, se você não for conosco, se tu não fores conosco, não nos faça arredar o pé daqui. Tem muita gente querendo um anjo, né? Senhor, manda um anjo naquele lugar, né? Manda um anjo aqui, manda um anjo lá. Mas, irmãos, quando eu ouço ou profiro ou participo da bênção apostólica, eu tenho que tomar posse dela. Porque essa bênção, se eu entender como eu estou entendendo hoje, como você está entendendo hoje, você nunca mais vai querer ir embora mais cedo do culto. Nunca mais. Você vai tomar posse dessa bênção e vai dizer: eu vou vencer. Domingo à noite o pastor vai falar a bênção apostólica. Segunda-feira você tem conta para pagar, você tem médico, você tem juiz, você tem leão para matar, você tem gigante para derrubar. Você vai derrubar, você vai vencer.
Porque você saiu da igreja abençoado por Deus. Você saiu com a bênção de Deus, com a bênção de Jesus e com a comunhão do Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar? Vamos orar. E eu quero fazer um apelo para você. Quero fazer um apelo para você nessa noite. Você que está triste, você que está chateado com alguma situação, eu quero orar por você. Eu quero que você entenda que Deus te ama. Eu quero que você entenda que por mais que você e eu sejamos pecadores, não merecedores dessa graça, se temos direito à bênção de Deus, é porque Jesus conquistou por nós. Eu sei que muitas vezes nós ficamos tristes porque as coisas não dão certo, porque nós estamos limitados pelo tempo, por falta de dinheiro, pessoas, parentes, filhos, esposos nos magoa. Hoje Deus está dizendo: eu quero tomar conta da sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Vamos orar. Pai, Filho, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor querido, por essa palavra poderosa vinda do Teu trono, Senhor. Senhor, Tu conheces a realidade de cada um que está ouvindo essa palavra. Tu conheces, ó Pai querido, o que cada um está enfrentando. Tem muitas pessoas aqui, Senhor, muitas pessoas que estavam ouvindo essa mensagem e que encontraram paz, que encontraram o seu consolo, que encontraram o teu carinho, o teu abraço. Senhor, obrigado por nos usar, cada um aqui, Senhor, de uma maneira especial. Eu sei, Senhor, que muitas pessoas irão nos procurar para dizer: que culto, que programa foi esse? Senhor, toca no coração ferido. Cura, Senhor querido, aqueles, ó Pai, que estão chorando nesse momento, que estão desesperados, que não sabem mais para onde ir. Abra, Senhor querido, a visão, que eles possam enxergar sua graça, Senhor Jesus, que eles possam entender o seu amor, e que eles possam ter a comunhão com o teu Espírito Santo, que é o segredo da nossa vitória. É o que nós te pedimos, Espírito Santo, é o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Não nos faça arredar o pé daqui sem a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Palavra do céu. Deu vontade de aceitar Jesus de novo. Amém? Palavra do céu. A preciosidade da bênção apostólica. Amém? Nós já sabemos que é maravilhoso. Agora entendemos, nos aprofundamos muito mais. E quando nós fazemos sem aprendermos, estamos livres. Mas quando nós fazemos errado e aprendendo, não tem justificativo. Então a partir de hoje você toma posse e passa a fazer direito, fazer certo. Não sair da igreja antes do culto terminar, antes do pastor determinar a bênção sobre a sua vida. Ah, mas já deu 9 horas, já deu 9h10. Meu querido, você tem 24 horas para o seu administrar o seu dia. O que é 2 horas, 2 horas e 10 minutos na casa do Pai? Se você não conseguiu, meu pai falava assim, ó, se você não conseguiu fazer o que você tinha para fazer em 24 horas, não é 5 minutos a mais, nem 5 minutos a menos que você vai fazer. Amém? Vamos ouvir mais um louvor e já estaremos terminando nosso comissionário. Amém? Deus
meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu. Nas tuas mãos, em tudo me esconder, em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu está dentro de mim. Minha alma se abateu. Nas tuas mãos, em tudo me escondeu, em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou.